fazer a nossa prece para iniciar as reflexões da noite? Então, quem sentir à vontade pode fechar os olhos e vamos elevar o nosso pensamento a Deus Pai Todo-Poderoso, a Jesus, nosso modelo e guia, e vamos agradecer por mais essa oportunidade de estarmos aqui, nesta casa abençoada, que tão amorosamente nos recebe, dando-nos a oportunidade de rever os ensinamentos de Jesus, refletir sobre os ensinamentos que Ele nos deixou e pedir a Ele, mais uma vez, que nos ampare, nos fortaleça, para que nos mantenhamos firmes nesse projeto de não só assimilar as reflexões, mas colocá-los em prática no nosso dia a dia, tendo a plena certeza que os maiores beneficiados seremos nós mesmos. Mas para isso nós pedimos mais uma vez ao Senhor Jesus, para que Ele esteja conosco, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Me propus a vir aqui e falar um pouquinho, sobre os ensinamentos de Jesus, e trouxe um pouco mais do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos. E nesse capítulo, no item 17, ele está falando sobre a indulgência. E o que é a indulgência? A indulgência é a nossa disposição de perdoar o outro, ou de absolver o outro de coisas que a gente julgava que não ia conseguir perdoar, ou pedir a indulgência também faz parte, porque não é só o outro que erra, nós erramos também. Então, eu vou fazer a leitura e a gente vai comentando e fazendo as reflexões. Então, quem trouxe essa instrução dos Espíritos é João, bispo de Bordeaux, em 1862. Então ele começa assim: sede indulgentes para com as faltas dos outros, quaisquer que sejam. Julgai com severidade apenas vossas próprias ações, e o Senhor usará de indulgência para convosco, do mesmo modo como a usastes para com os outros. Então aqui já está bem claro que ele pede, para que sejamos indulgentes, para que tenhamos a boa vontade, a disposição de perdoar a falta dos outros, que não importa a falta que o outro tenha cometido contra nós, e que conosco mesmo, que a gente faça julgamento com severidade. Então ele diz: julgai com severidade apenas as vossas próprias ações, que normalmente fica mais difícil, porque a gente não erra, a gente justifica todos os nossos erros, mas a gente tem que aprender a ser indulgente, inclusive conosco mesmo. E aí ele continua: apoiai os fortes, encorajai-os a prosseguir no bem, fortificai os fracos, mostrando-lhes a bondade de Deus, que considera o menor arrependimento. Então ele lembra a cada um de nós aqui, para que nós apoiemos os fortes, para a gente encorajar o outro a prosseguir no bem. Então todo aquele que a gente aparece sempre a oportunidade de incentivar, encorajar a pessoa a prosseguir no bem, por mais difícil que seja. Então que a gente consiga apoiar os fortes. E ele fala depois: fortificai os fracos, mostrando-lhes a bondade de Deus, que considera o menor arrependimento. Então o que ele está querendo dizer aqui? Para que a gente fortifique, para que a gente ampare, para que a gente dê a mão ao mais fraco,
aquele que a gente percebe que está difícil ele seguir os ensinamentos de Jesus, que ele está no caminho errado, que está fazendo a escolha errada, por ser ainda imperfeito como qualquer um de nós. Então, por escolhas erradas, por decisões não tão saudáveis, muitos se mostram com dificuldade mesmo de enfrentar, né? Então ele diz: fortificai os fracos, mostrando-lhes a bondade de Deus, que considera o menor arrependimento. Então Deus considera o menor arrependimento de cada um de nós. Então a gente vê aí muito jovem seguindo por um caminho não tão saudável, por más companhias, e muitas vezes a gente pensa: não adianta, vamos largar a mão, deixa quieto, ele vai ser responsabilizado. Vai, com certeza, ele vai ser responsabilizado. Não só o jovem, né? Cada um de nós que faça uma escolha não tão saudável, nós teremos que arcar com as consequências das nossas escolhas, né? É a lei de causa e efeito. Mas a cada um de nós cabe a indulgência. E é isso que ele fala, né? Que para que a gente fortifique os fracos, mostrando-lhes a bondade de Deus, que considera o menor arrependimento. Então, que a gente consiga mostrar para esse nosso próximo, que a gente tem acesso, que o menor arrependimento Deus abençoa, e que de repente está difícil, mas é um caminho abençoado, para que ele não desista. De repente ele só é fraco, e depende de uma palavra amiga para ter um incentivo. Muitas vezes falta apenas o incentivo para que ele retorne ao caminho melhor. E aí ele continua: mostrai a todos o anjo do arrependimento, estendendo as suas asas brancas sobre as faltas dos humanos, ocultando-as assim aos olhos daquele que em tudo vê impureza. Então, mostrai para esses mais fracos o anjo do arrependimento. Então, mostrar de alguma forma que o arrependimento é como se fosse um anjo de asa branca que atua em cima das nossas faltas, das nossas decisões não tão saudáveis, né? Ocultando-as assim aos olhos daquele que em tudo vê impureza. Porque cada vez que a gente faz uma má escolha, a gente emite energia. Nós somos geradores de energia. E é isso que ele está falando, né? Que quando a gente emite essa energia por conta das nossas escolhas não tão saudáveis, nós entramos em sintonia de outros que estão seguindo por essas escolhas também. Então, não só encarnados, mas desencarnados também. Então, quando a gente faz ou lida com um parente que usuário de droga ou que está desencaminhado de alguma forma, né? Se tivermos a oportunidade de dizer a ele o quanto ele fica envolvido a cada vez que ele comete essa escolha, para que ele continue nesse caminho, ele vai estar envolvido por esses, como ele diz aqui, aos olhos daquele que em tudo vê impureza. São amigos, colegas desse mau caminho, né, que andam juntos, encarnados e desencarnados. Então, se tivermos a oportunidade de interceder, que não percamos a nossa oportunidade. E aí ele continua: compreendei toda a misericórdia infinita de vosso Pai, e não vos esqueçais nunca de lhe dizer
pelos vossos pensamentos e especialmente pelos vossos atos, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. É isso, né? Que a gente faz a oração diariamente. Com certeza, cada um de nós, pelo menos uma vez por dia, faz a oração do Pai Nosso e pede: perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Então, que façamos isso pelo nosso próximo, porque é o que nós esperamos de Deus, porque nós também não somos perfeitos e a gente espera que Ele nos perdoe. E como é que a gente espera que Ele nos perdoe se nós não conseguimos perdoar aquele que está ao nosso lado fazendo escolhas erradas? Então, mais uma vez, quando a gente pede perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Então, é fundamental que a gente estenda a mão para cada um desses nossos irmãos, que sejamos indulgentes. E ele continua: entendei bem o valor dessas sublimes palavras. Não só sua letra é admirável, mas também o ensinamento que nelas contém. Então, o ensinamento que tem é muito profundo. É que a gente fala a oração do Pai Nosso como se estivesse falando a tabuada do 2. Não precisa nem pensar. Mas é necessário, porque nós estamos fazendo uma oração. Nós estamos vibrando. Nós estamos fazendo o nosso contato com o divino. E nós estamos falando para Ele: perdoe as minhas ofensas, assim como eu perdoo aquele que me tem ofendido. Então é da mesma forma que eu perdoar o outro, é que eu serei perdoado. E ele diz: o que solicitais ao Senhor quando implorais o perdão? Esquecimento? Só isso? É isso que nós pedimos a Deus na nossa oração? Para que quando a gente seja perdoado, que Ele esqueça? É isso que a gente pede para Deus? Que Ele simplesmente esqueça o que nós fizemos? Se assim fosse, resultaria em nada. Pois se Deus se contenta em esquecer as nossas faltas, não pune, mas também não nos recompensa. Porque Deus não nos pune, mas Ele também não nos recompensa. Então é isso que ele está falando aqui, né? Que nós não temos que simplesmente entender o perdão como esquecimento. Ah, deixa para lá, não quero mais saber disso. Não, é perdoar de verdade, né? E aí ele continua: a recompensa não pode ser o preço do bem que não se fez, e ainda menos do mal que se haja feito, mesmo que esse mal tenha sido esquecido. Então veja, a recompensa de Deus para conosco não pode ser o preço do bem que não se fez, porque nós vamos ser cobrados um dia, não é só do mal que a gente não fez, é do bem que a gente poderia ter feito. E aqui a reflexão: qual é o bem que eu poderia ter feito? Ser indulgente, ser tolerante, ser indulgente com as imperfeições alheias. E ele continua: pedindo perdão por vossas transgressões, pedis a Deus a favor de suas graças, para não cairdes nelas, e a força necessária para entrardes num novo caminho de submissão e de amor, no qual podereis acrescentar ao arrependimento a reparação do erro. Então veja,
aí falando de nós mesmos, que a gente pede a Deus que nos perdoe das nossas falhas, que a gente quer que Ele seja indulgente para conosco, né? Que Ele tenha disposição de nos perdoar, que Ele tenha disposição para nos absolver das nossas más escolhas, nossas condutas nem um pouco saudáveis. O que ele fala é isso, que, como ele já disse anteriormente, sobre o que Deus aceita, por pequeno que seja o arrependimento, aqui ele fala: pedindo perdão por vossas transgressões, pedis a Deus a favor das suas graças, para não mais cairdes nelas, que a gente pede, né? Que eu não caia mais no mesmo erro. E a força necessária, a gente pede força para entrardes no novo caminho, para que a gente entre num novo caminho de submissão e de amor, no qual podereis acrescentar ao arrependimento a reparação do erro. Então, além do nosso arrependimento, nós temos que pedir a oportunidade da reparação do erro. E qual é a oportunidade bendita que Deus nos dá da reparação do erro? É a reencarnação. Então Deus é indulgente. Ele tem disposição para nos perdoar. Mas nós temos dentro de nós a centelha divina, que é Deus dentro de nós. É a lei do amor, é a lei de Deus, que sabemos que está dentro de nós. E nós, quando tomamos as nossas decisões, fazemos as nossas escolhas, lá no fundo a gente sabe o que está certo e o que está errado. Mas a gente não pode se culpar também, né? Aí é ser indulgente conosco mesmo. Porque muitas vezes a gente atualmente se culpa por alguma coisa que cometemos lá atrás. Mas o que nós cometemos lá atrás era uma outra pessoa. É como julgar o próximo. Aquela pessoa que errou lá atrás, errou porque achou que estava certo, era o que sabia fazer na época. E hoje o entendimento é outro. E principalmente a partir de hoje, sobre essa reflexão que a gente leva daqui como conhecimento. E tudo que a gente tem conhecimento, a responsabilidade é maior. Então nós temos essa responsabilidade com o nosso próximo e conosco mesmo, com referência aos nossos passos escolhidos de formas não tão perfeitas. Então ele fala sobre o arrependimento e a reparação do erro. Então quando a gente desencarna e vai para a erraticidade, eu lembro mais uma vez que erraticidade, o que é? A erraticidade é o período que a gente fica entre uma encarnação e outra. E por que chama erraticidade? É porque é quem precisa reencarnar ainda. Ainda temos provas, temos expiações, então ainda temos alguma coisa para resgatar, para expiar, passar por provas. Então, enquanto a gente está na erraticidade, a gente está lá e está aprendendo, ok? Estamos arrependidos, lá a gente enxerga com maior clareza, porque nós não temos esse corpo que envolve o nosso espírito, né? Esse corpo denso, pesado. Então lá tudo é maior, o sentimento é maior. Então a gente, enquanto está lá, a gente tem um arrependimento muito claro. E a gente pede, implora: não, eu quero voltar, eu preciso voltar. Porque é lá que eu vou provar que realmente eu entendi onde foi que eu errei. E aí a gente reencarna. E aí acontece a reparação do erro. Nem sempre, né, a gente dá conta. Principalmente quando a gente fala:
acho que eu não vou dar conta, vou deixar para a próxima. Aí deixa para a próxima, é mais uma carga, mais uma malinha que a gente vai carregar para outras encarnações. Então, que sejamos indulgentes com o nosso próximo e principalmente, né, ou também conosco mesmo. E aí ele continua: quando perdoardes aos vossos irmãos, não vos contenteis em estender o véu do esquecimento sobre as suas faltas. Esse véu é muitas vezes bastante transparente aos vossos olhos, e é preciso acrescentar-lhe o amor, ao mesmo tempo que o perdão. Então, o que ele fala aqui, que quando a gente disser ao nosso irmão, eu te perdoo, que na nossa inconsciência fique registrado isso. Que ele diz, não vos contenteis em estender o véu do esquecimento sobre as suas faltas. Não é só esquecer o que o outro fez para nós. Ele diz, esse véu é muitas vezes bastante transparente aos vossos olhos, porque a gente diz que esqueceu, mas é da boca para fora. Mas no primeiro momento que você vê a outra pessoa se dando mal, lá no fundo, sem comentar, no pensamento, a gente fala, está pagando. E é isso que a gente não deve fazer, porque a gente vai carregar, na nossa mala, isso não é na dele, né? E ele fala que é preciso acrescentar-lhe ao véu do esquecimento, acrescentar o amor ao mesmo tempo que o perdão. Então, quando a gente fala que perdoa, tem que perdoar de dentro para fora, entendendo, deixando muito claro para nós mesmos que o que o outro fez não é responsabilidade nossa, é do outro. Então ele está no tempo dele, ele vai se cobrar em algum momento, nesta encarnação ou em outra. Ele vai se cobrar. Então, quando eu digo que eu perdoei, eu tenho que entender do fundo do meu coração que o outro está no tempo dele e que eu preciso cuidar da minha encarnação, porque é comigo que eu vou viver todo o resto dessa encarnação e nas próximas. Porque quem é que está comigo 24 horas por dia? Eu, não é o outro. Não é a mãe, não é o pai, não é o irmão, não é o marido, não é a esposa, não é o vizinho, não é o chefe. Sou eu. E eu tenho que cuidar de mim, do meu futuro. É investimento na minha vida futura. É isso que ele está falando. Que sejamos indulgentes. Perdoar de verdade, né? E ele ainda continua. Fazei por eles o que pediríeis que o vosso Pai Celeste fizesse por vós. Trocai a cólera que desonra pelo amor que purifica. Então veja, cada um de nós está aqui nesta encarnação porque somos imperfeitos, porque estávamos na erradicidade, pedimos, imploramos para estar aqui, estamos aqui com as nossas dificuldades, cada um com a sua, mas ninguém aqui é perfeito. Então temos as nossas falhas, as nossas fragilidades, as nossas más tendências, de orgulho, de egoísmo, de raiva, de inveja, de falta de perdão. Todos nós temos. E aí, quando a gente pensa, quando ele fala aqui, né? Fazei por eles o que pediríeis que vosso Pai Celeste fizesse por vós. Quantas vezes a gente pede a Deus, me perdoa, errei.
Então, como é que a gente quer ser perdoado se a gente não perdoa na mesma proporção? Nós vamos ser julgados pela nossa consciência na mesma proporção que nós julgamos o outro. E ele diz: trocai a cólera que desonra pelo amor que purifica. Porque se a gente conseguir trocar a raiva pelo amor, os maiores beneficiados seremos nós mesmos. Ainda há pouco nós estávamos lembrando que nós temos várias salas de estudo e a gente, de segunda-feira, tem um estudo que se chama Amorosidade, aqui embaixo. E um colega lembrou de uma passagem de Gandhi, que Gandhi foi um soldado alemão, inglês, uma coisa assim, deu um soco na cara do Gandhi e o Gandhi caiu para trás. E o Gandhi levantou e não fez nada. O soldado deu de novo e ele caiu de novo e levantou de novo. Aí o soldado perguntou para ele: em nome de quem você faz isso? Está apanhando e não reage? Ele falou: em nome desse que você tem no peito. Ele tinha um crucifixo. Então, o que adianta você carregar que seja um crucifixo ou falar da boca para fora e realmente não vivenciar? É isso que o Espiritismo nos traz, né? Que nós não temos que dizer que somos cristãos, nós temos que ser. E é para isso que nós estamos aqui, né? É o nosso caminho de evolução. E aí ele ainda continua: pregai e exemplificai essa caridade ativa, incansável, que Jesus vos ensinou. Jesus veio há 2000 anos atrás. Ele já falava sobre isso há 2000 anos atrás. O Espiritismo fala há 2000 anos. Esse Espírito que traz essa mensagem sobre indulgência foi em 1862. Então veja há quanto tempo atrás, né? E nós ainda somos resistentes a isso. Quando a gente conseguir amar o outro sem ódio, sem rancor, sem melindre, tudo vai ser mais fácil. É amar o próximo como a ti mesmo, como a gente quer ser amado. Aí ele diz: pregai como ele próprio fez durante o tempo em que viveu na terra, visível aos olhos do corpo, e como ainda prega sem cessar, desde que se tornou visível apenas aos olhos do Espírito. Então Jesus veio há 2000 anos atrás, e tudo que ele disse, que ele não deixou nada escrito, né? Quem escreveu foram os apóstolos. Está aí no meio de nós até hoje. Estou eu aqui falando, vocês refletindo. E em todos os segmentos religiosos falam do ensinamento de Jesus 2000 anos depois. E ele ainda continua: segui o divino modelo, segui os seus passos, que vos conduzirão ao lugar de refúgio, onde entregareis o repouso após a luta. Então, o repouso após a luta é quando a gente desencarnar. Então, Jesus disse há 2000 anos: eu vou na frente e vou preparar o lugar e vou esperar por vocês, por cada um de nós. E ele não tem pressa. Quem tem pressa somos nós. Ele é tolerante. Deus é tolerante. Deus não tem pressa. Quem tem pressa somos nós. Como ele, carregai todos a vossa cruz e subi sofridamente
mas com coragem o vosso Calvário. A glorificação está no cimo. Então ele termina desse jeito. Então, que cada um de nós consiga passar por essa encarnação consciente de o porquê estamos aqui, para que nos tornemos pessoas melhores, para que possamos sair dessa encarnação melhores do que chegamos. Que a gente consiga, a passos lentos, amar o próximo como a nós mesmos. É isso que Jesus espera de nós. É simples, é isso, não tem muita coisa diferente disso. Porque tudo que a gente fizer, amando ao próximo como a nós mesmos, estaremos agradando a Deus. Estaremos a caminho, como ele diz aqui, da glorificação que está no cimo. Então, gente, é isso que eu trouxe para hoje. Então, vamos fazer a nossa oração de encerramento? Mais uma vez, vamos elevar o nosso pensamento a Deus Pai Todo-Poderoso, a Jesus, nosso modelo e guia, e vamos agradecer por este momento em que estivemos aqui, nesta casa abençoada, envolvido nas boas vibrações que os amigos espíritos de luz nos trouxeram durante essas reflexões. Que possamos voltar para os nossos lares, envolvidos nessas bênçãos, e que possamos levar no dia seguinte, amanhã, para o nosso trabalho, para o nosso ambiente escolar, enfim, que possamos levar em sociedade a sua luz, Jesus. Mas para isso nós te pedimos mais uma vez que esteja conosco agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus.